Saudações, caros lupinos! Hoje venho para lhes falar sobre este livro de lobisomem, chamado Tratado de Licantropia, do autor Elliot O'Donnell. Bom, antes de começar a falar sobre o conteúdo do livro, eu vou dar aqui uma breve explicação sobre o autor. Quem foi Elliot O'Donnell? Elliot O'Donnell foi um famoso escritor inglês, nascido em 27 de fevereiro de 1872. Seu primeiro livro foi publicado em 1904. Era um thriller psíquico chamado For Satan's Sake. Muitos livros vieram depois. Fantasia, romance. Mas, por fim, Elliot se especializou no assunto ao qual ele dizia ser as verdadeiras histórias de terror. Ou seja, os casos sobrenaturais reais, onde envolvia fantasmas e assombrações. Os livros dele ficaram imensamente populares, o que o levou a escrever para diversas revistas da época, assim como também lhe deu palestras nas rádios e TVs. E com toda essa fama, Elliot acabou sendo considerado uma autoridade em assuntos sobrenaturais e sempre era chamado para resolver problemas com supostas assombrações. Elliot morreu aos 93 anos em um lar de idosos em Clevedon, no dia 8 de maio de 1965. E em sua vasta biografia de livros, praticamente ali uns 95% dela é sobre fantasmas e assombrações. Somente um livro foi dedicado a lobisomens, e é justamente esse aqui, o Tratado de Licantropia. É possível que alguns de vocês conheçam esse livro por um outro título, o Werewolves. O Werewolves, de Elliot O'Donnell, foi publicado pela primeira vez em 1912. Só que agora, uma editora brasileira o está publicando todo em português. Ela somente alterou o título para Tratado de Licantropia, mas o conteúdo segue exatamente o mesmo. Boa parte do conteúdo desse livro fala da lenda do lobisomem em diversos cantos do mundo, como na Espanha, Rússia, Ilhas Britânicas e muitos outros lugares. E mostra como é a lenda em cada um desses países, e também traz relatos ocorridos nesses lugares, assim como também traz referências e citações antigas sobre lobisomens. E deixando claro o óbvio, a lenda do lobisomem existe no mundo todo, cada canto com sua peculiaridade. É raro algum lugar onde não exista uma lenda sobre lobisomens, ou algum outro tipo de lenda sobre metamorfos. Bom, no que diz respeito às histórias que o livro traz, muito do que foi escrito são relatos contados a Elliot por pessoas ao qual ele teria entrevistado, e não de experiências vividas por ele mesmo. Em praticamente todos os capítulos, Elliot colocou um relato. E esses relatos são para ilustrar características específicas da lenda, ao qual aquele capítulo aborda. Como por exemplo no capítulo 2, Metamorfose do lobisomem, em comparação com outros ramos da licantropia. Nesse capítulo,
traz um outro tipo de metamorfose, a dos homens tigres, uma lenda da Índia. E então é dito como a lenda funciona, como o homem adquire essa capacidade de se transformar, qual o seu propósito e as consequências disso. Tudo é explicado através do relato de um viajante que soube dessa lenda e queria ver bem de perto esse ritual de metamorfose. E assim, para cada aspecto da lenda, um relato. Então, para quem adora um relato, fazer uma imersão na história, esse livro é um prato cheio. Mas nem só de relatos vive este livro. Eliot também coloca muito do seu ponto de vista, ou como ele diz em um dos casos, é a sua própria teoria. E uma dessas teorias que ele nos traz é sobre o lobisomem original. E diz o seguinte: a transmutação, o poder de assumir qualquer aparência animal, era algo comum, uma das muitas capacidades especiais que foi concedida ao ser humano na época da criação. E assim, seria o lobisomem original. Mas, ao passar dos séculos, os humanos em geral foram perdendo os seus dons. Porém, às vezes, eles ainda podem ser encontrados entre aqueles humanos chamados de psíquicos, sensitivos, paranormais. Esses lobisomens originais, por fim, se tornaram o que chamamos de hereditários, que é quando este dom está presente em uma família, e alguns dos familiares ao nascerem podem herdar esse dom, e assim o vão passando de geração para geração. Mas essa capacidade de se transformar não ficou monopolizada somente nas mãos dessas famílias. Sabemos que há outras formas do indivíduo se tornar um lobisomem. E explicando sobre isso, Eliot diz que não acredita em apenas um único ser criador do mundo. Para ele, o Criador que inspirou o homem a amar seus semelhantes e amar o que é belo, não pode ser o mesmo Criador do princípio irremediável e cruel, visto em toda a natureza, a da sobrevivência do mais apto, a caça do mais forte ao mais fraco, e nem pode ser o mesmo Criador que lida com doenças imundas e que traz para a existência pessoas aleijadas, loucas, cegas, e que também assiste com passiva inércia o sofrimento de adultos e crianças. Não pode ser obra do mesmo Criador. Para Eliot, não uma, mas muitas forças criaram este mundo. Forças benéficas e forças maléficas, as quais ele chama de seres elementais, espíritos antigos que nunca habitaram um corpo material. E os elementais maléficos seriam quem doou as energias que criaram os lobisomens e a propriedade da licantropia, que ainda podem ser alcançadas nos dias de hoje. Bom, caros lupinos, isso é só um pouco do que o livro traz. Há mais coisas interessantes e vocês poderão conferir tudo com detalhes ao lê-lo. Como eu disse anteriormente, o livro está sendo vendido por uma editora brasileira e vocês podem comprá-lo pelo Mercado Livre. E lá, o vendedor poderá tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao livro. O link
está na descrição deste vídeo. E para finalizar, vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre o produto material, no caso, o livro. Aqui, a capa, a parte da frente. Esta a parte de trás. Aqui atrás parece que tiveram um pequeno problema com renderização. Ficou meio pixelizada, mas tudo bem. Vamos agora ver o índice. Lá no meu Instagram eu postei algumas fotos e vocês poderão lá ler com mais calma o índice e ver o que cada capítulo fala. Tem magia, tem histórias, tem relatos, tem bastante coisa. Então lá vocês poderão ver com mais calma. Na última página tem uma foto do Elliot O'Donnell e uma explicação meio rápida sobre quem ele foi. Ao todo, o livro possui 146 páginas e mede 20 centímetros por 14. Então, se vocês estão buscando um pouco mais de conhecimento sobre lobisomens, está aí uma boa fonte. Como eu disse, o livro está à venda no Mercado Livre. É só você digitar lá o título do livro ou clicar no primeiro link que eu deixei na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aí uma boa leitura.